Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates e mais uma vez me reúno aqui nos estúdios da Editora Betel com os meus amigos de todas as semanas, sempre tendo aqui à minha esquerda o pastor William Barros e à minha direita o pastor Marcos Santana, e juntos nós estamos aqui hoje mais uma vez para darmos sequência ao nosso estudo. Desta vez nós vamos estudar a lição de número 8, e a lição de hoje, ela é tirada aqui dessa revista maravilhosa que estamos estudando agora no quarto trimestre de 2022, que tem o tema do trimestre, a Igreja Espírito Santo, comentada pelo bispo Ides José do Carmo, nosso querido presidente ali da Assembleia de Deus, setor Campinas, na cidade de Goiânia, Goiás, que preparou para nós essa linda revista com esse tema maravilhoso, onde estamos estudando sobre o Espírito Santo e a igreja, vendo a necessidade do avivamento que é promovido pelo Espírito Santo nos dias atuais. Como eu já disse, a lição de hoje, de número 8, tem como título Capacitados para servir uns aos outros. No tópico 1, que será comentado pelo pastor Marcos Santana, vai tratar sobre o item exercitando os dons. Já no tópico 2, que será comentado pelo pastor William Barros, ele vai falar aqui sobre dons de edificação, exortação e ensino a serviço do reino de Deus. No tópico 3, fechando a lição de hoje, o assunto é dons de cuidados e administração no serviço do reino de Deus. Será aqui então comentado por esse seu conservo. Então eu convido você agora para pegar a sua Bíblia, a sua revista, seu plano de aula, uma canetinha, porque nós vamos começar agora o nosso estudo. E eu começo dando aqui a saudação de boas-vindas, cumprimentando aqui à minha esquerda o pastor William Barros. Seja bem-vindo, pastor William Barros, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastores. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, alunos e professores. Lição de número 8, capacitados para servir uns aos outros. Texto áureo: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Romanos 12, verso de número 4. E a nossa verdade aplicada vai nos ensinar que devemos ser dedicados e zelosos no uso dos dons distribuídos segundo a graça de Deus para o bom desenvolvimento espiritual de cada membro do corpo de Cristo. Também quero dar aqui a minha saudação ao meu amigo pastor Marcos Santana, aqui à minha direita. Pastor Marcos Santana, seja muito bem-vindo, à paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William, aos irmãos que estão conosco. Objetivos da lição de número 8. Apresentar a importância de exercitar os dons. Ensinar que os dons estão a serviço do reino de Deus. E mostrar como servir a Cristo através dos dons. Textos de referência: Romanos, capítulo 12, versículos 4, 5, 6, 7 e 8. Peçamos a Deus a bênção para este momento. Maravilhoso e eterno Pai Celestial, Senhor do céu e da terra, glórias ao Teu nome, porque a Tua palavra, ela chegou até nós. Desvenda os nossos olhos para vermos as maravilhas da Tua palavra, e que o Teu Espírito que a inspirou nos dirija e nos conduza no estudo e na exposição, visando a edificação da igreja e a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós chegamos agora a um capítulo riquíssimo da Palavra de Deus. Romanos, capítulo 12. Nessa lição, nós vamos continuar estudando sobre os dons, mas agora tendo como base Romanos, capítulo 12, versículos 1 a 8. É muito enriquecedor, muito
proveitoso nós conectarmos o estudo dos dons relacionados nos versículos 6, 7 e 8 com o contexto. Evidentemente que não é possível nós estarmos expandindo todo o contexto desses 3 versículos. Então nós vamos priorizar apenas o contexto que antecede esses versículos, ou seja, Romanos 12, 1 a 5. Eu sugiro para os irmãos iniciarem o estudo ou até mesmo a exposição dessa lição fazendo menção desse contexto antes de entrar propriamente dito nos dons relacionados. A partir de Romanos, capítulo 12, o apóstolo Paulo, cremos que inspirado pelo Espírito Santo, ele vai tratar da seguinte questão: considerando tudo quanto Deus fez por seu povo em Cristo, como seu povo deve viver. Nós identificamos em Romanos, capítulo 12 em diante, Paulo respondendo a essa questão: como o povo de Deus deve viver. Notemos como encerra o capítulo 11 de Romanos: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Irmãos, diante dessa maravilha da ação de Deus e diante da glória devida ao Senhor, como devemos reagir? Como devemos nós responder à misericórdia de Deus manifestada a nós? Como nós devemos responder a esta compaixão de Deus que se expressou no grande plano redentor, maravilhosamente exposto em Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11. E Romanos 12, ele aponta para os seguintes elementos que devem estar no conteúdo da resposta que nós damos a Deus: adoração, consagração, uma conduta coerente e vivendo como um corpo. O primeiro aspecto é a consagração. Romanos, capítulo 12, versículo 1. O oferecimento do nosso corpo como sacrifício vivo. O discípulo de Cristo é o próprio sacrifício. Mas atenção, o corpo, e isso é importante nós estarmos frisando, não é de si mesmo mal. Agora, por causa da obra da redenção, é a mente transformada, que nós encontramos em Romanos 12, 2, é que controla esse corpo, pelo poder do Espírito Santo, e não os desejos pecaminosos. Esse oferecimento a Deus de todo o nosso ser, ele abrange a renovação da mente. É interessante essa expressão, tenhamos em mente essa expressão ao longo da exposição dessa lição. Mente renovada. É o que diz o contexto desse texto que estamos estudando.
apresenta a mente renovada. Ela apresenta o corpo para o serviço de Deus. A mente renovada, apresentando o corpo para o serviço de Deus, envolve o serviço do corpo de Cristo, no qual esta pessoa foi unida. Romanos, capítulo 12, versículos 4 e 5. Notemos esta sequência: mente renovada, serviço de Deus, e o serviço de Deus, ele se expressa também no serviço do corpo de Cristo, porque com este corpo, o novo nascido, a pessoa regenerada, foi unida, foi inserida pela ação do Espírito Santo. Atenção, irmãos, os membros pertencem a Cristo, mas também uns aos outros. Romanos 12, 5. Visto isso, essa unidade em Cristo, essa presença no corpo, esse relacionamento entre os membros, nós vamos ver que Romanos 12, quando trata dos dons, Romanos 12 está enfatizando a complementaridade do corpo de Cristo em seus diferentes membros, a reciprocidade, a diversidade, a cooperação e a harmonia entre os membros do corpo de Cristo. São verdadeiros princípios bíblicos no exercício dos dons na igreja local. Eu acredito que é muito oportuno estarmos enfatizando estes aspectos quanto ao exercício dos dons, quanto à nossa participação na igreja local. Tópico 1. Exercitando os dons. Nós podemos considerar as seguintes expressões no estudo dos dons: transformação, provisão, capacitação e conduta. Transformação, mente renovada. Provisão é a graça de Deus. Capacitação são os dons e a conduta. Quanto à conduta, nós podemos recorrer ao texto do subtópico 1.1 e enfatizar estas características da conduta de quem recebeu um dom para contribuir no bem-estar de uma igreja local. Essa conduta deve ser caracterizada pela humildade, porque, irmãos, nós não recebemos dons por méritos. Moderação é o reconhecimento do seu papel no corpo de Cristo. E atenção, não é única, é apenas uma parte do corpo de Cristo. E consciência, cada membro tem responsabilidade no bem-estar da igreja. Subtópico 1.1, diferentes ministérios. A marca das obras de Deus é a diversidade. O corpo de Cristo, ele é formado por pessoas de diversas origens, diversos ambientes, com diferentes temperamentos e diferentes capacidades. O Senhor os dotou de uma grande variedade de dons espirituais. No meio da diversidade, há também diferentes capacitações de Deus para atender às necessidades do seu povo.
Subtópico 1.2, propósito. Nós vamos encontrar em Romanos capítulo 12 também propósito para estas manifestações do Espírito, essas manifestações da graça de Deus. Esse aspecto é fundamental no exercício dos dons. Ora, quem está sendo usado em profecia, em socorro, na contribuição, na liderança, na exortação, todo o tempo, ele precisa ter em mente o propósito. E nós vamos encontrar, vejamos o versículo 4 de Romanos 12. Muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Irmãos, os dons visam contribuir para o bom funcionamento do corpo de Cristo. E por que precisamos de diferentes dons? Porque não há monopólio. Não há um membro do corpo de Cristo que seja tão completo que não necessite da ajuda do outro. Mas também não existe um membro do corpo de Cristo que esteja tão carente ao ponto de não poder ajudar o outro. Todos precisamos e todos podemos, porque Deus supre a sua igreja com os seus dons. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 13, nós podemos aplicar o conceito exposto neste texto à questão dos dons. Lembrando que, primeiramente, esse texto se refere à questão das ofertas, das coletas, mas o conceito exposto neste versículo nós podemos aplicar também em relação aos dons, ou seja, cada membro reconhecendo o seu papel como parte do corpo de Cristo, evita que um membro fique atrofiado por não atuar, por ficar inoperante, passivo, e também evita que o outro fique estressado por causa da opressão, por se esforçar demais para suprir a falta do outro. Então não deixem de meditar em 2 Coríntios 8, 13. O versículo 5 do capítulo 12 de Romanos, novamente nós encontramos essa expressão: somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Interessante nós notarmos nesse texto essas duas ênfases. Somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Acredito que nós podemos, inclusive, enfatizar em Cristo e junto e ligado com os outros. Primeiro, ligados em Cristo, depois, uns com os outros. A verdadeira fonte para os relacionamentos de qualidade com os outros é o compromisso total com o Senhor. Estamos em Cristo, estamos ligados uns com os outros. No relacionamento do corpo de Cristo, nós vamos ver, podemos concluir assim: no relacionamento do corpo de Cristo, não há lugar para competirmos, para competição, mas sim para cooperação. E subtópico 1.3 dessa lista de dons que nós encontramos em Romanos capítulo 12, Paulo inicia com a profecia. Quero aqui lembrar os irmãos que na aula passada nós já tínhamos pontuado isso para os irmãos, que nós atestamos a importância desse dom pelo fato
entre outros, dele constar nas diferentes listas que nós encontramos no Novo Testamento. E está aqui a Romanos capítulo 12. A mensagem ao povo de Deus sob a inspiração do Espírito. Nós já vimos vários aspectos da manifestação desse dom na aula passada. Eu quero então enfatizar essa expressão que nós encontramos em Romanos 12, segundo a medida da fé. Uma outra versão diz, de acordo. Isso nos ajuda a trazermos à nossa memória que não se trata de algo que sem limites, sem freios, sem princípios, mas é segundo a medida da fé, de acordo. A pessoa recebeu para o desempenho da sua responsabilidade especial no funcionamento do corpo de Cristo. Um certo comentarista, ele pontuou esse de acordo, esse segundo a medida da fé, sem segundas intenções, porque estamos sendo movidos pelo Espírito, e o Espírito, ele é um só. Então, a manifestação desse dom é sem segundas intenções. Nós estamos tão somente cumprindo uma responsabilidade especial que nos cabe no funcionamento do corpo de Cristo. E encerrando, é importante lembrar que a profecia, ela não tem autoridade independente. É uma atividade que precisa ser discernida pelos demais membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios 14, 29 e 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 21 e 22. Irmãos, nós fomos alcançados pela graça salvadora, pela misericórdia e pela compaixão do Senhor. Ofereçamos, pois, a Deus nosso corpo, ofereçamos a Deus nossa mente, todo o nosso ser, e que o Espírito Santo continue nos usando para o bom funcionamento do corpo de Cristo, a edificação do corpo de Cristo, e o nome do Senhor continuará sendo glorificado. E não deixem de ler, depois de estudar sobre os dons relacionados em Romanos 12, não deixem de ler Romanos 9, que é o contexto posterior, porque ali nós vamos ver as condutas que se esperam daqueles que estão no corpo de Cristo e são usados pelos dons da graça de Deus. Que o Espírito Santo nos conduza e nos ajude. Amém. Meus amados irmãos, já estudamos um ponto bem considerável e importante aqui com o pastor Marcos Santana, e nós vamos entrar no nosso tópico 2. Eu queria antes aqui rapidinho fazer só um anúncio, antes de entrarmos aqui propriamente dito no tópico 2. Neste final de semana, sexta, sábado e domingo, eu estarei com a nossa igreja querida em Altamira, no Pará. Nós estaremos ministrando uma escola bíblica na sexta, sábado e domingo. Eu queria convidar vocês todos da região aí do Pará, quem estiver mais perto, vem estar conosco. Nós estaremos, quem mora mais longe sou eu. Eu vou do Rio de Janeiro aqui até lá em Altamira para poder ministrar. Então, na sede do nosso Ministério de Madureira em Altamira. Eu conto com vocês, espero vocês, vamos estar juntos lá ministrando a palavra de Deus nesses 3 dias, sexta, sábado e domingo. Agora, meus irmãos, o nosso tópico 2, ele vai trazer para nós uma visão, um enfoque mais prático em relação à questão da importância dos dons e dos ministérios. O que vai acontecer? Nós vamos ver aqui que, diferente da ideia de meninice, bagunça, pula-pula, os dons de forma ordeira, os ministérios de forma eficaz e sincronizados, um associado ao outro, trazem para a igreja a edificação necessária para que a igreja exista como corpo de Cristo na terra.
não de forma transitória, mas de forma perene, não apenas como uma casa de aluguel. Ficamos lá alguns dias, um mês, ou o que seja, e depois saímos. Não, mas como habitação do Espírito Santo. Para que isso possa acontecer, é necessário que todo corpo funcione, todo corpo esteja interligado e coexistindo com saúde. E para que isso aconteça, a ordem dos dons e dos ministérios do Espírito, elas precisam realmente estar coexistindo. Todos precisamos estar ligados uns aos outros em união, em unidade. O nosso tópico 2 vai mostrar sobre dons de edificação, exortação e ensino a serviço do reino de Deus. Nós vemos que no nosso tópico 2.1 vai mostrar que dom de ministério a serviço da igreja. Eu faço questão, inclusive, de ler aqui o que diz o nosso autor. O termo ministério no grego, diaconia, indica, segundo Strong, atenção, assistência e serviço. Olha que coisa interessante, irmãos. Vejam, aqui esse é um ponto muito importante. Que é o quê? Que merece uma atenção de todos nós, tanto alunos como professores, porque tem a ver com a vida, com a essência do chamado e do serviço, que é o quê? A ideia de que os ministérios do Espírito, profetas, mestres, evangelistas, doutores, enfim, todos os ministérios do Espírito, os dons espirituais, palavra da ciência, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, dom de maravilhas, curas, enfim, os dons espirituais todos devem ser exercidos, regidos diante do diaconai. Ou seja, cada pessoa que é usada por Deus nos dons e ministérios precisa se considerar um diácono. Lembre que a palavra diaconia, diaconai, a palavra tem a ver, lembra o quê? Diácono, ou seja, servo. Nós devemos nos considerar sempre servos, quando exercemos, pelo poder do Espírito Santo, os ministérios ou os dons espirituais. Os dons não devem servir para que eu tenha vantagens pessoais. Os dons e ministérios não devem servir para que eu viva com ostentação. Não devem servir para vanglória. Ao ser usado em profecia, ao receber uma revelação de Deus, pela palavra da ciência, ao manifestar o dom de curas, e, por exemplo, um paralítico andar, ou uma pessoa com câncer ser curada, ao exercer o ministério pastoral, ou de evangelista, ou de mestre, enfim, o que seja, todos devemos olhar para o alto e dizer: eu sou apenas servo. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Dirige, Senhor, porque eu estou pronto para obedecer a tua voz. Nós somos servos. É por isso que a Bíblia mostra para nós que os dons são dele. Os dons são do Espírito Santo e não deu a ninguém. Veja que nós já estudamos em lição, quando falamos sobre o batismo com o Espírito Santo, veja que a Bíblia diz que em Atos dos Apóstolos eles falavam línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Ou seja, até no falar em línguas é ele que concede. Os dons são dele, os ministérios são dele, a igreja é corpo, mas a cabeça é Jesus. Ou seja, irmãos, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Essa é a única realidade com relação à nossa relação com Deus e o mundo. Se não dependermos de Deus, não poderemos manifestar o poder de Deus na terra. Eu vou repetir isso. Se não dependermos de Deus, não poderemos manifestar o poder de Deus na terra, porque é dele, a glória é dele, o poder é dele, a autoridade é dele, a palavra é dele, a igreja é dele, o mundo é dele, tudo pertence a ele. Precisamos então, irmãos, e olha, eu vou abrir meu coração para os irmãos aqui. Esses dias alguém me perguntou o seguinte, alguém me fez um elogio e me perguntou o seguinte: você não fica vaidoso se eu lhe elogiar dessa forma? Eu disse: olha, eu até brinquei com ele e disse o seguinte: olha, eu não sou humilde, eu disfarço bem, eu sou orgulhoso, é que eu disfarço bem, as pessoas pensam que eu sou humilde. O que ocorre, na verdade, é o seguinte: quando a gente, sabe, irmãos, eu passei uma situação
há muitos anos atrás, eu fui pregar numa igreja, numa grande igreja, eu tinha mensagem, eu tinha esboço, eu tinha frases, eu tinha tudo. Mas eu subi de cabeça erguida. Eu subi acreditando que eu tinha tudo. E uma coisa que a experiência me mostrou é que quando você sobe de cabeça erguida no púlpito, você desce de cabeça baixa. Quando você sobe de cabeça baixa, você desce de cabeça erguida. Eu subi de cabeça erguida. Não precisa ir muito longe para os irmãos imaginarem o que aconteceu. Eu estava lá, eu tinha o microfone na mão, o auditório, a igreja estava toda lá. Eu tinha frases de efeito, eu tinha o esboço, eu tinha tudo. Mas me senti pregando como se fossem os carros de Faraó, no Mar Vermelho com as rodas saindo, me arrastando. Comecei a gaguejar, tudo deu errado. Eu saí dali fracassado, me sentindo o pior pregador de todos. E ali, Deus me ensinou uma lição. Porque naquele momento eu tinha tudo, mas eu tive uma sensação que eu oro todo santo dia para que nunca mais aconteça. Quando eu pegar o microfone de novo, quando eu fui pregar a palavra, eu me senti completamente só. Cadê Deus? Eu estava sozinho e tudo deu errado. Então devemos nos considerar servos. Servos. Independente do que esteja em evidência na sua vida, os dons não devem ser um pretexto para você criar uma rebelião na sua igreja. Ser usado em profecia e cura não torna você mais importante na sua igreja do que seu pastor. O fato de Deus revelar para você nome e sobrenome, placa de carro, número de processo da justiça não quer dizer nada se você for um rebelde. Nós precisamos, irmãos, exercer os dons e os ministérios dentro da ideia do diaconai. Nos considerar, conforme aparece na nossa lição, dentro da diaconia. Diácono, servo. O nosso tópico 2.2 vai mostrar para nós que o dom de ensinar a serviço da igreja. Irmãos, esse é um ministério muito relevante. Vejam, é tão relevante que a editora Betel gasta tempo para que todas as semanas essa aula chegue até você, para que ajude professores e alunos a terem um melhor aproveitamento na escola bíblica dominical. Nós somos a maior escola do mundo, a escola bíblica dominical. Igrejas das mais variadas denominações criaram o seu próprio formato de ensino a partir do que aprenderam com a escola bíblica dominical das Assembleias de Deus. Muitos líderes, expoentes de visão apostólica, de visão judaico-cristã, enfim, os mais variados líderes são unânimes em dizer que a Assembleia de Deus, por exemplo, nesse quesito é uma referência na área de ensino, na área de teologia, na área de preparação para ministério, de obreiros e líderes. Nós temos, irmãos, nesse momento, nessa aula, a oportunidade de enxergar uma coisa. Muitas vezes nós temos a tendência de valorizar quem é muito usado em revelação, profecia ou em cura divina. E não dá nem de perto o mesmo peso para quem ensina. Por exemplo, você marca um culto e diz que vai ser um culto de cura e libertação. Se a pessoa for famosa ou conhecida nessa área, lota. Vai gente de tudo que é lugar. Marca um estudo bíblico e as pessoas não dão a mesma importância ou o mesmo valor. E não percebem uma verdade que eu vou partilhar com vocês aqui agora muito séria, que é qual? Toda vez que Deus está prestes a fazer algo muito grande na sua vida, Deus vai lhe dar instruções. Significa que você pode olhar a Bíblia Sagrada de ponta a ponta, do início ao fim, e você vai ver isso. A mulher do vaso com azeite foi até o profeta Eliseu, o que ele deu para ela? Profecia? Não, instrução, ensino. Vai lá, pede vasos emprestados, todos os teus vizinhos, entra, fecha a porta só com você e teus filhos, instrução. Depois ela foi lá, contou o milagre que aconteceu para o profeta e disse o quê? Vai lá, vende tudo, paga a dívida, vive do resto. Instrução. Josué 6, chegou em Jericó, Deus falou o quê? 6 dias cercarás a cidade uma volta, coloca a arca da aliança na frente, 7 sacerdotes na frente com a trombeta. Instrução, instrução. Vai rodear 6 vezes uma volta, no 7º dia 7 vezes. Instrução, Deus deu instrução. Deus deu instrução. Você precisa entender o seguinte, a profecia, a revelação, é o cheque pré-datado do teu milagre,
A instrução é o Pix. É a chave que abre a porta. Então, você precisa ter em mente hoje o seguinte: todo ministério tem seu lugar e importância no corpo de Cristo. Assim como uma criança, para crescer saudável, não pode comer só legumes, mas também você não pode descuidar da alimentação dela e dar só doces, você precisa dar a ela uma alimentação balanceada para que ela cresça saudável. Da mesma forma, os ministérios, os dons estão na igreja para que a igreja seja saudável e equilibrada. Não pode ter só mestre. Não, só gosto da palavra, só gosto de ensino, eu nem assisto culto, eu chego na hora da palavra. Está errado. Você tem que ir lá para dar a Deus o seu culto de louvor e adoração, você tem que louvar, tem que engrandecer a Deus, tem que participar. Não pode só vou lá por causa da palavra. Outros, eu gosto mesmo, não vou no culto de ensino. Escola dominical não, eu vou no dia da campanha, que eu gosto do fogo, eu gosto da palavra com cura, milagre, revelação, profecia. Aonde tem revelação e profecia eu vou. Não, são erros. Cada ministério tem sua importância no corpo. Já pensou, irmão? Fulano, já pensou? Se meu coração é importante? É importante, mas tira o fígado para ver se não dá problema. O coração mais importante? Provavelmente é o mais importante. Aqui olhando assim de uma forma grosso modo. Mas deixa dar um problema no pulmão esquerdo, ver se não dá um problema sério na tua vida. Então, todo órgão, toda célula, tudo tem seu valor, seu local e sua importância. Você precisa respeitar quem tem ministério diferente do seu. Você precisa respeitar ministérios que são fundamentais na casa de Deus, porque foi Jesus que idealizou que seja dessa forma. E um dos ministérios que muitas vezes são negligenciados ou tratados até com desprezo é o do mestre e do ensino. Eu sei que muitos que ensinam e me ouvem e me veem agora podem compartilhar da minha fala nesse momento. Sabe, quantas lutas, quantas decepções, sabe? Existe um momento que a gente vai ministrar numa igreja, está super lotada. Tem horas que você vai numa igreja e você descobre que simplesmente ninguém veio. O pessoal não se interessou. Já teve eventos que eu fui, sabe, me vem à memória aqui, eventos que eu fui, que alguém falou assim, não, é que ontem teve uma campanha aqui tremenda, aí hoje ninguém veio. Quer dizer, a pessoa vai num dia na campanha, recebe profecia e revelação, uma bênção. Josué recebeu profecia. Deus falou que para Josué, tenho dado na tua mão Jericó. Está lá em Josué 6:2. Seu rei, seus homens valorosos. Profecia. O que mudaria só com aquela profecia? Se ele sai dali e vira para todo o povo. Gente, Deus já falou, acabou. O que tinha mudado? Nada. Aí Deus vem para Josué e diz o quê? 6 dias cercará a cidade. Deus começa a dar instrução. É o que eu estou explicando para os irmãos. Tem muita gente recebendo profecia. Quer dizer, no dia seguinte, era a chave para abrir a porta na vida dela. Ela recebeu a profecia, recebeu a revelação, mas não foi no dia para abrir a porta. Vai ficar acumulando revelação e profecia como quem acumula pontos em cartão de crédito, pontos de milhas. Mas não muda nada. Vou salvar tua casa. Aí vai no outro culto, vou salvar tua casa. Aí passa 2 anos, vou salvar tua casa. E continua nisso. Está na hora de você ter amadurecimento para você começar a entender isso, irmão. Nós precisamos entender a importância do ministério de ensino, como ele deve servir no corpo de Cristo. A criança, o adolescente, nunca foi tão sério trazer os filhos para aprender a palavra de Deus, num tempo como nós vivemos agora, irmãos, onde o diabo investe pesado. E eu já disse isso em uma outra aula aqui, vou repetir, irmão, a guerra está aqui, ó. Quem chegar aqui primeiro ganhou a guerra. Nós precisamos investir em instrução. Repito o que eu disse antes, cada ministério, cada dom tem sua importância. Não pode ser só ensino, nem pode ser só revelação e profecia. Tem que ter tudo. Tem que ter os dois, tem que ter todos. Os ministérios e os dons. Tem que estar em evidência na igreja. Agora vamos lá, irmãos. O nosso tópico 2.3, ele vai terminar nos mostrando o seguinte: o dom de exortar a serviço da igreja. A palavra grega para este dom é paraklesis, que constitui chamado ao lado, consolar, advogar, animar, confortar, incentivar. Agora vejam, é interessante que a etimologia da palavra exortar, ela vem da mesma origem da palavra edificar. Eu vou definir para vocês aqui de uma forma muito prática e simples. Exortar é você fazer a pessoa parar de fazer o que está fazendo errado
e trazê-la para perto de você. Ou seja, você não abre mão dela, você não perde ela. Irmão, exortação que empurra para fora, exortação que joga para longe, não é exortação à luz da Bíblia. Não é exortação que Deus quer de nós. A exortação à luz da Bíblia, você mostra o erro e você mostra o caminho do acerto. Você mostra o errado e você aponta o caminho da saída. Você mostra que não está certo, mas você vai junto para poder ensinar como fazer o certo. Esse é o caminho da exortação à luz da Bíblia. Agora, a exortação que você só descarrega o teu temperamento, não, já falei tudo que eu estava com raiva, agora estou calmo. Isso aí é falta de equilíbrio. Isso é falta de domínio próprio. Não, agora eu já vomitei tudo, eu estava com raiva, falei, xinguei, agora estou bem. O que é isso, irmão? Isso é falta de libertação. Isso é falta de libertação. Já viu gente que ficou nervoso, irmão, sai de perto que ele vai... Que é isso? Irmão, o crente, ele tem que ter domínio próprio. Ué, tá com raiva? Vai pro joelho, vai falar para Jesus o que está acontecendo. Agora vai arrebentar com o filho, querer bater na esposa, querer matar o colega de ministério, querer arrebentar o irmão, descontar nos outros. Isso aí, irmão, isso é falta de educação, é falta de respeito. Respeite as pessoas à sua volta. Exortar tem a ver com ajudar as pessoas a pararem o que estão fazendo de errado e trazer elas para perto. A gente não abre mão delas, a gente não perde elas. Por quê? Porque não existe exortação sem amor. Essa é a palavra que eu deixo para vocês. Não existe exortação sem amor. Exortação sem amor não é a exortação da Bíblia Sagrada. Que Deus vos abençoe, meus irmãos. Oro a Deus de coração que essas palavras possam ter peso e possam ser colocadas em prática a partir desse momento na vida de cada um. Lembrando, não adianta só pegar o que eu estou falando aqui e falar assim, isso aqui é para fulano. Quem tinha que estar ouvindo isso aqui era fulana. Irmão, não faz isso não. Pega para você o que Deus está falando. Deixa que cada um vai fazer a sua parte. Sabe, irmão, em vez de apontar o erro dos outros, fala comigo, Deus. Me molda ao caráter de Cristo. Eu quero ser a semelhança de Jesus. Sabe, irmão? Desce, se desarme, abre o coração. Deus te ama, você é precioso para Deus. Vamos em frente. Errou, levanta. É hora de você acertar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito bem, meus queridos irmãos, depois dessa belíssima contribuição do pastor William Barros no ponto 2, do pastor Marcos Santana no ponto 1, nós estamos então já bem afiados. Muita informação, muito conhecimento para a gente ir aí melhorando o nosso plano de aula, porque esse é o nosso objetivo, é dar a você, professor, estas informações, esses subsídios, fonte de pesquisa, resultado de muita oração, de pesquisa, de busca, justamente para trazer a você essa contribuição em nome da editora Betel e a você que não é professor, que é aluno, para que você possa ter mais informações, para que o seu conhecimento sobre Jesus, o seu conhecimento bíblico possa crescer e você vai crescendo a cada semana, a cada vídeo, a cada aula, você vai crescendo na graça e no conhecimento. Então, olha, você que esperou até agora, convido a ficar mais um pouquinho. Vamos então aqui ao ponto 3. E eu começo o ponto 3 dizendo que cada cristão possui um dom diferente. E Deus, meus irmãos, concede esses dons para que a igreja local possa crescer de maneira equilibrada. Por que o Espírito Santo nos capacita? Porque o Senhor Jesus dá dom à sua igreja. Por quê? Por que nós somos abençoados? Justamente para que a igreja possa crescer de maneira equilibrada. Além desse crescimento, que cada cristão possa exercer o seu dom com fé. Talvez não vejamos o resultado do nosso ministério enquanto estamos aqui vivos, mas o Senhor está vendo. O Senhor vê tudo, Ele é o abençoador e Ele há de nos abençoar e recompensar cada um. Contribuir financeiramente e demonstrar misericórdia também são dons importantes. Para alguns, Deus deu a habilidade de governar ou de administrar as diversas funções da igreja. Para uns Ele chama para presidir, para ser o líder, outros é só para contribuir, cada um tem um dom. Então dentro da igreja
estamos crescendo cada semana, como eu disse, e aprendendo de lição a lição como é que Deus vai abençoando e preparando a igreja. Resultado de tudo isso, para um servir o outro e todos juntos, como membros de um corpo, servir a Cristo. E como é que nós servimos a Cristo? Em adoração e em evangelização. Nossa missão aqui, a grande comissão que o Senhor nos deu é essa. Nós temos que ir ao mundo, anunciar ao mundo que Jesus é o Salvador, ensinar, pregar, discipular, fazer a pessoa tornar discípulo de Cristo através do que? Do ensino. Então esse é o nosso papel e para isto o Senhor nos capacita, diversos dons na igreja. Irmãos, e a gente fica maravilhado ao ver como, mas as pessoas ficam presas só os dons que estão na Bíblia. Irmão, não é só aqueles 9 dons não, né? A igreja está rica, ela é abençoada com todo tipo de dom que o Senhor dá. Então nesta lição eu quero chamar você, professor, será que você já parou para prestar atenção nos alunos que você tem na sua classe? Será que eu e você, professores que somos, a gente está se preocupado em chegar e dar aula, acabou, vai embora? Ou a gente está preocupado também em sentar com os irmãos, conversar e ver qual a habilidade daquele irmão? Então você vai vendo que cada um tem uma habilidade, cada um tem muitas dessas habilidades, elas não são adquiridas pelo estudo natural, são habilidades vindas da parte de Deus para o serviço espiritual. Você estuda, obviamente, você vai lá, mas de onde vem quem é a fonte do saber? Tudo não vem de Deus, mas eu não estou misturando aqui o estudo que nós aprendemos nos colégios, na escola, na faculdade, não. Eu estou deixando esse estudo de lado, eu estou falando da revelação que vem do Espírito Santo, as coisas espirituais, concernentes às coisas espirituais. Então nós, professores, precisamos estar atentos para entender, observar e ver e ajudar os irmãos da igreja. Tem uma irmãzinha lá na igreja, por exemplo, a minha esposa ela tem uma habilidade tremenda, ela é autodidata. Ela vê um vídeo na internet de alguém, por exemplo, fazendo uma determinada, uma obra, uma arte, ela vai lá, tal, daqui a pouquinho, na época, por exemplo, da pandemia, eu me lembro que nós não encontrávamos máscaras, não tinha mais, ela não sei onde que ela descobriu, ela vendo uma aula até fora do país, ela viu lá um determinado tipo de máscara que ela identificou lá, ela chegou para mim e falou assim, olha, eu vou fazer máscara. Meus irmãos, a gente vendeu tanta máscara naquele início de pandemia, que olha, eu fiquei abismado, falei, Nelly, como você consegue isso? É dom de Deus. Então, e ela com aquele ali, muitas daquelas máscaras, quantas vidas ela pode ter contribuído na proteção, com aquele trabalho, com aquele serviço? Alguns ela vendia, outros ela dava, doava, o objetivo não era ganhar dinheiro, o objetivo era dar a sua contribuição. Estou dando apenas um exemplo igual a esse, quantos mais tem? Quantos você conhece? Pessoas que recebem de Deus essa habilidade. Nós assistimos recentemente, nós estudamos sobre isso. A gente viu lá sobre a habilidade que Deus deu, né, para as pessoas construir lá, fazer no tabernáculo, fazer lá as obras de ouro, trabalhar no bronze, trabalhar na madeira, nos entalhes, tudo aquilo que Deus preparou e deu ao servo de Deus, a Moisés, preparou as pessoas para ele, para que ele tivesse o plano de Deus. Deus estabelece um plano e ele capacita as pessoas. E se você vai ver, ele pega um de uma tribo, outro de outra. Quer dizer, a multiforma de Deus trabalhar, ele não trabalha só com um grupo, ele não abençoa, não. Deus ele é multiforma de trabalhar. Então, nós, professores, precisamos estudar isso e ver a maneira de Deus trabalhar. E tudo em resumo, tem que ser para abençoar a igreja, para abençoar o corpo de Cristo. Os nossos dons têm que ser colocados à disposição. Por exemplo, nós estamos aqui, eu, pastor Marcos Santana, pastor William, o Alex, a equipe nossa. A gente está aqui, por que nós estamos aqui? Capacidade dada por Deus. Estamos aqui exercitando os nossos dons. Estudamos, mas o nosso estudo é insignificante diante de uma câmera como essa falando com você para gente que eu nem sei quem é. Aonde minha voz e a minha imagem está chegando. Como é que nós conseguimos fazer um trabalho desse? Graça de Deus. Isso é o Senhor que nos capacita e nos habilita. Isso é um dom. É um dom que Deus nos dá para falar diante de uma câmera, para fazer um resumo.
Então, professor, trabalhe esse lado, vamos trabalhar esse lado, e tudo tem que ser para abençoar, né? E nós estamos aqui, não é por dinheiro, não é por nada, estamos aqui, por exemplo, hoje é um feriado, nós estamos aqui gravando num feriado, a maioria das pessoas descansando e nós aqui trabalhando gratuitamente. Por que fazemos isso? Porque nós amamos a obra de Deus, nós valorizamos o dom que recebemos, pois foi o Senhor que nos deu. Então a gente tem que colocar todos os nossos dons e as nossas habilidades a serviço do reino, sendo recompensado ou não, recebendo reconhecimento ou não. Na essência, irmãos, eu quero que você trabalhe isso. Nós não precisamos buscar reconhecimento, não devemos fazer isso. Faça com amor, com alegria. Você fazendo isso, você vai estar agradando a Deus. Então trabalhe isso na sua sala de aula, ok? Aqui no capítulo 12 de Romanos, o apóstolo Paulo discorre a respeito dos dons, anunciando de maneira tão perfeita e harmônica os dons do Espírito. Ele demonstra o cuidado de mencionar as distintas categorias de dons e exorta os crentes para que possam exercer de maneira correta a função que cada um deles desempenha na igreja, conforme Romanos 12:6. Nós temos então dentro do tópico 3, como eu sempre digo, os 3 divisões. Tópico 3.1, dom de repartir a serviço da igreja. Esse dom é a capacidade ofertada por Deus aos crentes através de recurso financeiro, para que possam contribuir na igreja local, na obra missionária. Não tem aqueles irmãos, eles tendo recurso ou não, são pessoas que contribuem, não tem uma campanha que ele não está dentro. Mas como é que essa pessoa consegue? Ela vai, ela desenvolve, aí Deus dá habilidade para ela, como eu já disse anteriormente, então ela desenvolve um produto, ela vai, ela angaria dinheiro, então o Espírito Santo vai ajudando e a pessoa tem também esse dom de contribuir, é mão aberta para a obra do Senhor. Em compensação, tem muitos muquirana na igreja, que o Senhor abençoa, a pessoa não dá, não oferta, não contribui, mal paga dízimo, olha lá se assim o faz. Que o Espírito Santo possa trabalhar nessa aula, para a gente ser despertado também para isso. A gente não pode... Irmãos, uma vez o bispo Abre falou para mim, numa das campanhas que nós estávamos fazendo, eu estava com ele, numa das enchentes que teve, eu nem me lembro qual foi, numa das primeiras que houve aqui na região do Rio de Janeiro, e nós estávamos num determinado centro de distribuição de produtos, e ele estava enchendo uma carreta. Eu me lembro que eu estava ao lado dele, nós estávamos enchendo uma carreta, foram várias carretas, toneladas de alimento que foi comprado ali. Aí eu olhei assim para ele, eu falei, bispo, na época acho que ele ainda era pastor, falei, pastor Abner, mas que coisa maravilhosa que o senhor está fazendo, um investimento como esse, sem ter recurso, o senhor está abrindo a mão e fazendo isso. Ele falou assim, Prates, nunca esqueci daquilo, dinheiro na nossa mão é apenas uma ferramenta. Dinheiro é apenas uma ferramenta. Então o Senhor nos abençoa com a ferramenta e você usa essa ferramenta a serviço da obra do Senhor. Mas tem muita gente que pega essa ferramenta, em vez de usar a serviço, guarda. Para que guardar, irmão? A ferramenta tem que ser usada. Então aquele recurso que o Senhor nos dá é como uma ferramenta. Dinheiro na mão do cristão, daquele que conhece a palavra de Deus, ele vai entender que dinheiro, recurso, seja pouco ou seja muito, apenas é uma ferramenta e ferramenta para ser usada. Use essa ferramenta. Lembra da mulher que tinha apenas 2 moedas? Que Jesus estava observando, ele viu os ricão, colocava tudo que tinha. Quem é que foi elogiado? Quem chamou a atenção de Jesus? Uma pobre viúva. E ela deu apenas 2 moedinhas. E aquelas moedinhas foi o ponto de partida para Jesus começar uma conversa com os seus discípulos. E ele trouxe um ensinamento fantástico para nós a partir daquela observação. Então não é a quantidade de oferta que o ofertante dá, é a maneira como ele tem, é a generosidade do ofertante. E é isso que leva em conta. Vamos então ao 3.2, o dom de presidir a serviço da igreja. Entre os dons de serviço para que a igreja se desenvolva e sirva ao corpo de Cristo, temos o dom de presidir. O próprio Espírito Santo é quem habilita o crente para a liderança através deste dom. Romanos 12:8. Você ama o seu professor? Você ama o seu pastor? Que bom, que maravilha. A esposa do pastor, né? Geralmente ninguém fala da esposa, ele não fala nem o nome. Olha só, então, eu quero aproveitar aqui agora também, já que Deus me traz em mente essa coisa. Às vezes ele fala a mulher do pastor. A mulher do pastor. Mas orienta os irmãos a... Como é que chama a mulher do pastor? Então, todo mundo tem um nome.
Você até pode usar a mulher do pastor se isso for trazer algo a mais, mas a pessoa deve ter um nome, Maria, Aparecida, sabe lá qual o nome dessa pessoa, qual o nome dela. Então, né? Então essa pessoa tem um nome. Como é que essa pessoa, você vê como é que ela administra? Você vê como ela cuida da CIB, como ela cuida das irmãs, né? O seu pastor, o seu líder dos diáconos, líder da portaria, né? Não importa qual o líder dos jovens, dos adolescentes, você observa isso. Chama os irmãos da escola, os alunos, para observar a liderança que tem na igreja. E primeiro orar pela liderança. A liderança precisa de oração. Deus levanta a liderança, dá dons, mas os líderes apanham muito, irmãos. Não é fácil ser um líder, não. Líder, tem dia que o líder está desanimado, ele está abatido, ele está precisando de ajuda. Um carinho, um abraço, um afago. Chama os alunos a prestar atenção na liderança que tem. Procure levar uma palavra de apoio, de incentivo, de oração. Não é de bajulação, mas é de, irmão, conta comigo, estamos juntos, né? Esse é seu projeto, estou junto, eu posso contribuir de tal jeito, posso orar, eu posso ir visitar. Olha, eu vi que a sua agenda está muito apertada, quer distribuir, eu estou com folga nessa semana, eu posso fazer isso. Sabe, olha que importante isso, a gente trabalhar esse lado na igreja. Então a liderança é levantada pelo Senhor e o Senhor capacita. Então veja, respeite isso, veja o seu pastor, a sua liderança, seja qual for, como uma autoridade levantada por Deus e ore por essa pessoa. E não queira o lugar dela, porque tem um lugar para você. Na igreja tem lugar para todo mundo. Eu não preciso do seu lugar e você não precisa do meu. Até porque a obra do Senhor, a seara é grande, são poucos os ceifeiros. E essa palavra válida até hoje. A seara, sabe, a sua igreja é muito maior do que você está vendo. Você acha que não tem lugar para você na igreja? Tem sim. Exerça, descubra o dom que Deus te deu e comece a trabalhar com esse dom. Ofereça a Deus esse dom. Ontem eu estava voltando do culto de ensino de Madureira, eu tive a oportunidade de falar para uma pessoa. Eu falei assim, a partir de hoje, comece a pensar no dom que Deus te deu. Coloque esse dom à disposição. Você tem muito talento, só que o seu talento você não está usando. Usa esse talento, coloca à disposição, mas ninguém reconhece, ninguém abre. Irmãos, Jesus já deu a ordem. Se você não confrontar a sua liderança, você já tinha liberdade de trabalhar. Só não pode confrontar. Se você confrontar aquilo que está estabelecido, está errado. Mas dentro daquilo que está liberado, use o seu dom, irmão. Vá vendo. Você não precisa ser, eu preciso ser diácono para trabalhar. Quem falou? Quem falou que você precisa ser diácono para pegar uma vassoura, para varrer o chão, ou para recolher uma sujeira, um papel que está incomodando, uma garrafa que está no chão, que alguém deixou cair um copinho num momento de ceia, seja lá qual for o culto. Você não é diácono, não sou diácono, eu não tenho resposta, não sou cooperador, não sou trabalhador. Quem disse que não é? Exerça o dom, rapaz. Exerça o dom, mulher, que Deus te deu. A igreja precisa do seu trabalho. A lição de hoje é isso. Todos nós temos espaço na igreja. E nós precisamos ocupar esse espaço, porque se nós não ocuparmos o nosso espaço, que o Senhor nos capacitou e nos chamou, como é que vai fazer? Naquele dia, como é que você vai responder diante de Deus? Então vamos prestar atenção nisso, a lição chama para isso. Os dons que apresentamos devem ser empregados no afeto e impregnados no afeto e no emprego, sempre com o intuito de socorrer um ao outro. Entre esses dons, acha-se o dom de exercer misericórdia. Outra coisa, irmão, dentro da igreja está cheio de gente que não tem misericórdia. Irmãos, nós precisamos olhar para esse lado, vamos trabalhar esse lado, ser misericordioso. Nós precisamos ser misericordiosos e esse dom está aí à disposição de cada um de nós. Vamos deixar de ser crítico demais, vamos ser misericordioso, né? Que consiste em perdoar e compadecer a necessidade alheia. Todo mundo tem o direito de errar e se arrepender. Todo mundo tem o direito de uma segunda chance. Não queira ser santarrão demais, não. Usa de misericórdia, irmão. Usa de misericórdia. Usa de misericórdia. Eu estou ensinando, insistindo aqui. Usa de misericórdia. Sabe que esse teu filho, essa tua filha, esse teu aluno, esse teu lá no trabalho, você está querendo largar tudo, querendo partir para... Não, usa de misericórdia. Perdoa, porque Jesus fez muito mais do que isso por nós. Quem era eu, quem era você? Romanos 12:8 vai nos chamar a atenção. E assim, chegamos ao final desta lição.
E eu quero concluir dizendo que a gente aprendeu algumas coisas nessa lição. Lá com o pastor Marcos Santana no ponto 1, que devemos pedir ao Senhor que nos auxilie para que possamos compreender a respeito da nossa vocação, para que apliquemos corretamente os nossos dons a serviço da Igreja de Cristo. Segundo, no ponto 2, com o pastor William Barros, o que nós aprendemos? Que devemos usar os nossos dons de modo a ajudar, de confortar e de incentivar outras pessoas a se tornarem mais ativas para Cristo. Veja que o ponto tocado pelo pastor William Barros é um ponto que é muito parecido com a sequência de onde eu fui. Por isso que eu disse, a escola dominical não esgota numa aula, é semana a semana, aula após aula, uma vai complementando a outra. Então, mas está repetindo de novo, não é que está repetindo, é que é didático, é o Senhor, Deus trabalha assim mesmo para fixar. E terceiro, no ponto 3, o que nós aprendemos? Que o apóstolo Paulo nos exorta a exercer de maneira correta a função que o Senhor nos deu para que possamos desempenhar bem na igreja. E assim eu posso concluir dizendo que em toda a lição a gente viu que a verdadeira grandeza do crente está em servir. Então, resumindo a lição de hoje, a grandeza do crente está em servir. Por isso, o Senhor nos capacitou com dons, para que possamos servir o corpo de Cristo e aos nossos semelhantes. Ok, meus irmãos? Olha que maravilha! E assim chegamos ao final deste vídeo. Querendo o bom Deus, na semana que vem, nos reuniremos novamente aqui, ocupando essa linda bancada. E juntos, eu, pastor William, pastor Marcos Santana e toda a equipe, vamos estudar a lição de número 9, os dons de Cristo para o aperfeiçoamento dos salvos. Vamos orar? Antes de despedir, a gente nunca vai embora sem uma oração. Por favor, junte-se a nós agora com uma palavra de oração com o pastor William Barros. E com esta oração, eu me despeço de você, desejando que você tenha uma semana abençoada e até a próxima. Depois de tudo que ouvimos, meus irmãos, oremos a Deus para que Deus possa nos abençoar nesta aula de forma muito especial. Senhor, te agradecemos por tudo que aprendemos aqui. Glorificamos, exaltamos o teu nome, Senhor, para que possamos exercer a nossa vocação, nosso chamado da melhor forma possível. Eu te peço em especial pelos mestres que tens colocado na tua casa para te servir ensinando a tua palavra. Ó Deus, não há como mensurar, ó Deus, a importância deste ministério. Queira abençoar a cada um. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.